O enigma da pedra sussurrante, os textos da estela e os segredos da esfinge. Os ventos do deserto carregam muito mais do que areia. Eles sussurram histórias esquecidas e memórias sepultadas sob milênios de silêncio. Ao norte da planície de Giza, à sombra da eterna vigilância da grande esfinge, repousa uma estela corroída pelo tempo, conhecida por poucos como a Estela do Sonho, mas chamada pelos iniciados de Pedra Sussurrante. Ela não fala apenas de um faraó, mas de algo muito mais antigo, fala de uma linhagem perdida de seres que cruzavam as fronteiras entre homem e Deus, e de uma verdade que continua enterrada sob os pés do gigante de pedra. As inscrições na estela registradas durante o reinado do faraó Tutmés IV narram um sonho, mas este, interpretado corretamente, revela não apenas uma visão profética, mas um legado ancestral. No sonho, o jovem Tutmés repousava à sombra da esfinge. Esta, falando como se possuísse vida própria, prometeu a ele o trono do Egito se removesse a areia que lhe cobria o corpo. O que se ignora é que o texto, com símbolos mais antigos do que o próprio novo império, contém partes apagadas, linhas cortadas deliberadamente. E o que faltava ali era o centro da revelação. Esses fragmentos perdidos apontam para a existência de uma antiga casta sacerdotal que se dizia descendente direta dos deuses, mas não no sentido simbólico. Segundo os iniciados, existiram seres híbridos, filhos da união entre deuses estelares e humanos primordiais. Eles caminhavam entre o povo egípcio como conselheiros, curandeiros, arquitetos e profetas. Suas vidas se estendiam por séculos, e seus corpos traziam sinais de uma herança que não era deste mundo. Sob a esfinge, um corpo leonino com cabeça humana, ocultava-se a entrada de uma câmara subterrânea chamada pelos sacerdotes de a Casa do Horizonte Silencioso. Ali, segundo as tabuletas retiradas de templos em Ábidos e Dendera, estariam armazenados não apenas artefatos dos dias do Zep-Tepi, a chamada Era Primordial, mas também corpos. Os corpos dos deuses que caminharam entre os mortais. Muitos arqueólogos do século XIX e início do século XX desconfiavam da possibilidade de uma câmara sob a esfinge, mas a pesquisa moderna em geologia e tecnologia de escaneamento revelou anomalias sob as patas dianteiras da esfinge. Essas cavidades, até hoje inacessíveis, coincidem com as direções indicadas por mapas ocultistas, encontrados nos diários de exploradores como Paul Brunton e também nos escritos de esoteristas como Schwaller de Lubix. As estelas que ainda resistem ao tempo não são meros registros de dinastias passadas. Várias, especialmente as pouco conhecidas, revelam um idioma anterior ao hieroglífico tradicional, com glifos espiralados, símbolos circulares que indicam movimento estelar, pistas de que as origens do Egito não foram totalmente terrestres. Em uma dessas estelas, fragmentada e esquecida nos subterrâneos do Museu do Cairo, aparece a menção aos seres luminosos do cinturão, que vieram nas águas do céu para semear a inteligência e proteger o coração da terra. Esses seres, segundo os textos, não apenas ensinaram os egípcios a trabalhar com a pedra, a escrever, a contar o tempo, mas também realizaram fusões genéticas com os humanos da época, criando uma casta de intermediários. Eles eram chamados de Neteru-Ba, ou os que falam com a boca dos deuses. Esses seres possuíam habilidades extraordinárias, visões do passado e do futuro, controle sobre a matéria e o espírito, e profunda compreensão dos ciclos cósmicos. O Templo de Luxor, com sua disposição arquitetônica misteriosa, espelha a anatomia humana, mas há mais do que isso. Há inscrições ocultas nos corredores internos que não são exibidas ao público. Elas narram os rituais de reativação do sangue divino. Estes rituais envolviam uma reconexão com o código primordial inscrito na alma dos descendentes dos Neteru. A linhagem, segundo textos mantidos secretos pela Irmandade de Dendera, não desapareceu, mas está dormente. Os filhos do horizonte ainda vivem entre nós, esperando que o tempo seja maduro para o despertar. A esfinge, então,
Não é apenas uma sentinela de pedra, ela é um guardião temporal. As suas proporções, seu posicionamento astronômico e sua composição rochosa indicam que é anterior às pirâmides que vigia. Estudiosos, como John Anthony West e Robert Schoch, argumentaram, com base em erosão hídrica, que a esfinge pode ter mais de 12 mil anos. Isso colocaria sua origem em uma época anterior ao Egito dinástico, talvez em uma civilização-mãe, que os egípcios herdaram. Essa civilização-mãe é referida em papiros fragmentados, como o Kemet Tachensu, a terra dos seguidores de Horus. Estes seguidores não eram apenas humanos. Seus corpos, segundo as imagens, tinham proporções exageradas, olhos grandes, crânios alongados e foram venerados, mas também temidos. Alguns deles, ao romperem os pactos cósmicos, foram exilados para outras regiões onde dizem os textos antigos que ergueram estruturas similares em outras partes do globo. E aqui começa o cruzamento entre os mistérios da esfinge, os textos ocultos das estelas e o legado de uma humanidade que se recusa a ser totalmente revelada. Na Casa do Horizonte Silencioso, segundo narrativas resgatadas dos papiros de Edfu, encontravam-se não apenas os registros da tecnologia das estrelas, mas também instrumentos de ressonância sonora capazes de abrir passagens interdimensionais. Tais dispositivos, descritos como bastões de cristal e discos dourados, emitiam frequências capazes de alterar a densidade do ar e a percepção do tempo. Os sacerdotes guardiões, que jamais eram vistos à luz do dia, utilizavam esses artefatos em rituais realizados apenas em alinhamentos astronômicos específicos. Por que então tudo isso foi ocultado? Segundo os mesmos textos, após o colapso da Era Primordial, um pacto de silêncio foi selado. O conhecimento que havia sido entregue aos humanos tornou-se perigoso nas mãos de reis ambiciosos, que desejaram se igualar aos Neteru. Os deuses ou seres cósmicos recuaram, e as entradas foram seladas, as câmaras subterrâneas lacradas com selos que só poderiam ser quebrados por aqueles que tivessem o código da pureza, uma herança genética e espiritual. A esfinge, portanto, representa mais do que um enigma. Ela é uma sentinela viva, uma consciência ancorada em pedra. Os antigos acreditavam que ela via além do tempo e que seus olhos observavam tanto o nascimento quanto o fim das eras. Diziam que, em noites específicas, quando a estrela Sirius ascendia no horizonte, a esfinge respirava, não literalmente, mas com um pulso eletromagnético que reverberava no solo. Isso não é fantasia. Pesquisadores modernos, ao utilizarem sensores sísmicos nos arredores da esfinge, detectaram vibrações subterrâneas inexplicáveis. Elas não se relacionam com atividade tectônica ou urbana. São pulsações rítmicas, como se o solo estivesse sintonizado com algo ou alguém. Os egípcios mais antigos acreditavam que a Terra possuía centros vivos de poder. A esfinge era um desses centros, uma antena de pedra conectada ao coração do planeta e às constelações acima. Suas proporções não foram feitas ao acaso. A cabeça humana, menor do que o corpo um dia já foi maior. Pesquisadores como Mark Lehner apontaram que a cabeça pode ter sido remodelada, o que levanta a hipótese de que originalmente ela tinha um aspecto leonino ou até não humano. Isso apoiaria as teorias de que foi construída na era dos filhos do Zep-Tep e remodelada nos tempos faraônicos. Mas o que realmente se esconde sob a areia? Em 1996, durante um escaneamento não autorizado feito por um grupo independente, registrou-se a existência de um salão subterrâneo de geometria octogonal, a cerca de 25 metros abaixo da superfície, entre a esfinge e a pirâmide de Khefren. Os dados foram silenciados, e os acessos rapidamente cobertos. Esse salão seria, segundo os textos esquecidos de Heliópolis, o Salão da Lembrança. Lá, segundo os manuscritos de origem copta, preservados em Nag Hammadi, reside uma tábua de pedra translúcida,
onde está registrada a história real da humanidade, de onde viemos, quem nos visitou, o que nos foi dado e o que nos foi retirado. Essa tábua, descrita como feita de um cristal âmbar que pulsa com luz própria, não pode ser lida com os olhos, mas com a mente e o espírito alinhados. Apenas os descendentes dos Neteru, ou aqueles que despertaram o olho interior, poderiam decifrá-la. Em torno desses relatos, floresceram seitas secretas dentro do Egito Antigo. Alguns sacerdotes abandonaram os grandes templos e refugiaram-se no deserto, formando ordens como os Guardas do Horizonte e os Filhos de Anpu. Acreditavam que a humanidade se aproximava de um novo ciclo, e que quando as estrelas novamente se alinhassem com a esfinge, os selos se abririam. A Grande Pirâmide também faz parte desse sistema. Ela, a esfinge e os templos de Luxor e Karnak compõem uma rede energética complexa. Os antigos a chamavam de mapa da alma. Quando ativado, através do som, da luz e da consciência, esse mapa revelaria passagens não apenas físicas, mas também estados superiores de existência. A jornada através dessas portas internas era chamada de a Ascensão de Osíris, um rito de morte e renascimento, que permitia ao iniciado transformar-se em algo além do humano. Diversos relatos de viajantes místicos afirmam que, em determinadas condições de meditação profunda diante da esfinge, é possível ter visões vívidas de outra época. Nesses vislumbres, vêem-se cidades douradas, seres altos com peles azuladas, naves luminosas descendo sobre o platô de Giza, e sacerdotisas entoando cânticos de tons puros, capazes de mover grandes pedras apenas com a vibração da voz. Essas memórias ou acessos psíquicos não são delírios. Para muitos estudiosos do ocultismo, a esfinge é um portal temporal de quinta densidade, e cada estela próxima a ela funciona como uma chave simbólica. Cada texto não apenas narra, mas ativa uma lembrança no inconsciente coletivo da humanidade. Há um ponto em que arqueologia, misticismo e espiritualidade convergem. E esse ponto é a certeza de que os antigos egípcios sabiam algo que nós esquecemos, ou fomos forçados a esquecer. Deuses que andaram entre homens, estelas que registram sua presença, câmaras seladas sob a terra, vibrando com energia. A esfinge, com sua paciência milenar, ainda guarda o que jurou proteger. Mas os tempos estão mudando. E então, nos dias atuais, quando o céu noturno começa a repetir padrões esquecidos e as estrelas retornam a posições ancestrais, algo desperta sob as areias de Giza. Satélites captam flutuações magnéticas em torno da esfinge. Turistas relatam visões, sonhos intensos, encontros espirituais nos corredores dos templos. Há uma mudança no ar, quase imperceptível para os desatentos, mas inegável para os sensíveis. Em centros de pesquisa esotérica espalhados pelo mundo, estudiosos comparam as antigas estelas do Egito com inscrições na Mesoamérica, na Índia Védica e até entre os Sumérios. As semelhanças são impressionantes demais para serem coincidências. Todos apontam para um mesmo momento cósmico, um ciclo de retorno. A esfinge, outrora silenciosa, parece sussurrar mais uma vez. Ela não apenas guarda uma entrada física, mas a porta simbólica para o despertar da humanidade. Aqueles que se alinham com seu mistério percebem que o verdadeiro segredo não está no subsolo, mas no próprio ser humano. As câmaras enterradas são o reflexo das câmaras interiores da alma. O templo maior é o corpo. A pirâmide é a mente em ascensão. A estela é o coração em ressonância. Os deuses que andaram entre nós, jamais nos abandonaram por completo. Muitos se diluíram nas gerações, nas culturas e nos mitos. Hoje vivem na nossa genética adormecida, nos nossos impulsos mais nobres e no desejo por transcendência. E à medida que nos aproximamos de uma nova aurora, espiritual, científica e cósmica, o chamado antigo ressoa mais forte. As linhas apagadas das estelas começam a reemergir. As pedras revelam novas inscrições sob a ação da luz polarizada.
Os sonhos de reis e profetas começam a se repetir em pessoas comuns. As visões que outrora pertenciam apenas aos iniciados tornam-se coletivas. A humanidade se aproxima lentamente do limiar de sua própria divindade esquecida. A grande esfinge, de olhos fixos no horizonte, olha além do presente. Ela observa o futuro, um futuro onde os homens, redimidos de sua ignorância e reconciliados com o cosmos, retomam a sua herança estelar. Onde as estelas deixam de ser lidas apenas por arqueólogos e passam a ser sentidas por corações despertos. Onde os mistérios deixam de ser segredos e tornam-se pontes. E quando o momento chegar, quando o código perdido vibrar novamente no sangue dos filhos do sol, a areia se moverá sozinha. A pedra abrirá suas entranhas. E o que antes era oculto surgirá em glória. Não como uma ameaça, mas como um lembrete de que nunca estivemos sozinhos. Pois dentro de cada ser humano reside um fragmento da estrela primordial, uma partícula viva dos Neteru. E aquele que escutar, não apenas com os ouvidos, mas com a alma, ouvirá a esfinge sussurrar. Desperta! Tu és mais do que te disseram. E assim, do seio do deserto, surgirá a nova aurora dourada, consciente e triunfante, onde deuses e homens caminharão juntos mais uma vez, não como senhores e servos, mas como irmãos do mesmo sol.